Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro Pedro, capítulo 5. Vocês irão receber aí depois da leitura bíblica. Se você tiver com seu celular e ele abrir arquivo em PDF, você vai receber o texto escrito aí pelas redes sociais, não, pelo grupo da igreja. Você pode acompanhar a palavra aí pelo seu celular, o arquivo que nós vamos mandar para vocês aí pela secretaria da igreja. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7. O texto bíblico das Sagradas Escrituras está dizendo o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Deus, Pai poderoso, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa, viva, eficaz, penetrante. Ela traz e discerne os sentimentos e os pensamentos do homem. Deus, nós estamos aqui diante dessa palavra com temor e tremor, porque é a Tua palavra, e essa palavra é que vai dissipar toda dúvida, trazer clareza e realizar a libertação nesta noite, porque é a Tua palavra. Assim nós oramos e cremos e nos colocamos em Tuas mãos para ser instrumento do Senhor nesta noite, para a glória do Seu nome. Amém? Eu vou tentar ser bem prático aqui, no sentido de falar mais compassadamente, para você ter melhor compreensão da palavra que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Nós vamos começar aqui uma frase: todo mundo carrega alguma coisa. Todo mundo carrega alguma coisa. Eu tenho primeiro uma leitura de uma reflexão, para você entender aonde nós queremos ir. Imagine uma pessoa viajando. Ela começa a viagem com uma pequena mala. Coloca algumas roupas. Depois coloca mais algumas coisas. Em algum momento percebe que precisa levar algo que não estava planejado. Coloca mais uma coisa, depois outra e outra e outra, até chegar ao ponto em que a mala ficou tão pesada que aquilo que deveria acompanhá-la durante a viagem passou a dificultar a própria caminhada. O problema não é apenas o peso da mala. O problema é que depois de carregar essa mala por um tempo, a pessoa se acostuma.
ela aprende a andar torta, aprende a descansar pouco, a usar força demais e começa a acreditar: é assim mesmo, a vida é pesada, eu nasci para carregar esse peso. Mas talvez, só talvez, exista algo que Deus quer dizer a alguém aqui nesta noite. E qual seria a mensagem que Deus tem para dizer para mim, para você, para alguém que adentrou aqui? Se você acostumou com um peso, você se acostumou com um peso que eu nunca pedi para você carregar. E há pessoas que chegam à igreja carregando uma bagagem que ninguém consegue enxergar. Vieram sorrindo. É muito bom passar na porta, né? Cumprimentar os irmãos, receber um abraço. As pessoas chegam sorrindo, cumprimentam todos. Quem sabe no louvor aqui já cantamos, já levantamos as mãos, batemos palmas. Talvez alguns já até serviram no culto, serviram nos instrumentos, no louvor, na porta, serviram no diaconato. E nós podemos observar que muitas pessoas, elas carregam algo. E há pessoas que carregam dentro de si uma bagagem. Pasmem, tem gente carregando rejeição, tem gente carregando culpa, tem gente carregando medo, tem gente carregando abandono, tem gente carregando uma decepção, tem gente carregando uma palavra que ouviu há 20 anos atrás, tem gente carregando uma perda, tem gente carregando uma traição, tem gente carregando um fracasso, e tem gente carregando uma imagem de si mesma que foi construída por aquilo que alguém disse. E há pessoas tão cansadas, não porque caminharam muito, mas estão cansadas porque carregaram demais. E esse contexto, e é nesse contexto que Jesus olha para nós, e ele diz em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, que foi lido aqui nesta noite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe que Jesus, ele não disse: venham a mim somente os fortes. Ele não disse: venham a mim os que conseguem resolver a sua própria vida. Nem disse: venham a mim os que não têm problemas. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está chamando hoje gente cansada. Se você pudesse, você bateria no peito e diria: sou eu. Jesus está chamando gente cansada. Jesus está chamando gente que já não sabe mais quanto tempo consegue continuar carregando
esta bagagem. E hoje a palavra de Deus tem uma mensagem para nós. Solte essa bagagem. A palavra que Deus tem hoje para mim e para você: solte essa bagagem. Porque você não precisa carregar aquilo que Jesus está chamando você para entregar. Você não precisa carregar aquilo que Jesus está chamando você para entregar. Tem gente carregando bagagem que não é dele. Tem gente carregando bagagens que já deveria ter ficado para trás. Tem gente carregando bagagem que já deveria ter sido lançada sobre Jesus. Mas a palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite: solte essa bagagem. Agora você vai me ajudar a pregar. Você pode me ajudar? Não fica triste? Diga para alguém que está perto de você: solte essa bagagem. Ela não é sua. Solte essa bagagem. E para nós entendermos melhor o que nós queremos falar nesta noite, fique tranquilo. Aqui tem psicologia, tem neurociência, mas tem Bíblia, tem graça, tem unção, porque é a palavra de Deus. Mas para entendermos aonde a Bíblia quer nos levar, nós precisamos entender um pouco de gente, de ser humano. E só conhece o ser humano através da psicologia, dos estudos, do conhecimento. E nós aprendemos que nem tudo que carregamos, ou eu posso melhor formular essa frase, dizer: nem tudo que você carrega começou em você. Nem tudo que você carrega começou em você. E existe uma coisa muito importante que nós precisamos entender. E há coisas que nós escolhemos, certo? Concorda? Há coisas que nós escolhemos. Mas existem coisas que simplesmente acontecem conosco. Não fomos nós que escolhemos. Algumas coisas escolhemos, as outras acontecem. E eu tenho certeza que muitas pessoas que carregam consigo uma rejeição, você não escolheu essa rejeição. Você não escolheu algumas perdas que você passou, elas aconteceram, vieram ao seu encontro. Você não escolheu determinadas palavras que alguém disse para você. Porque às vezes nós estamos tranquilos, quietos. Alguém chega com a carga tão grande para lançar sobre a gente, que se nós não estivermos preparados psicologicamente, espiritualmente, a gente vai sucumbindo com cargas e pesos de palavras que são lançadas contra a nossa vida. Você não escolheu algumas decepções que você passou. E algumas experiências, elas conseguem deixar marcas profundas. E a Bíblia não ignora. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia não ignora as marcas deixadas pelas nossas experiências. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que passaram por sofrimentos, perdas, rejeições, angústias. Nós podemos olhar para a Bíblia e descobrir que, olha, Davi chorou, Jeremias chorou, Elias chegou ao seu limite de dizer: Deus, se for para ser assim, é melhor que o Senhor me mate. Jó, olha a história de Jó. Jó perdeu coisas
que não imaginaria perder. Pedro fracassou. Mas a fé bíblica, ela não exige que o ser humano finja que não sente. Você sabia que você pode chorar? Que você pode sentir medo, angústia, tristeza, e que isso é natural do ser humano? Isso só não pode governar a sua vida. E a fé bíblica, a palavra de Deus, ela não pede para a gente fingir que não sentimos. Eu tenho que ser duro, eu tenho que ser espiritual, porque se eu fraquejar, se eu disser que sou fraco, se eu disser que estou cansado, o diabo vai me matar, as pessoas não vão confiar em mim. E eu vim aqui para dizer a você nesta noite que você é ser humano, você sente, você tem dores, você tem sentimento, você tem emoções, você vai ter medo, você vai chorar, você vai desesperar, sim. E Deus te entende. Deus conhece a sua estrutura. E não é porque fracassamos que a história acabou. Não é porque cansamos que Deus desistiu de nós. Eu quero que você saia daqui desta noite curado de algumas coisas. Quando nós olhamos que a Bíblia nos diz, o que fazemos então? O que a fé nos ensina? O que fazer com aquilo que nós sentimos? Davi levou a sua alma para Deus, expressou sua dor nos Salmos. Isso é importante porque existem pessoas que acham que se forem verdadeiramente espirituais, nunca poderão dizer eu estou cansado. Mas até Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Cristo não pecou porque sentiu angústia. Não. Sentir dor não é pecado. Diga mais uma vez para alguém que está perto de você: sentir dor não é pecado. Aleluia. O problema começa quando aquilo que acontece conosco passa a governar a nossa identidade. Porque sentir dor é natural. Nós não podemos ser a Maria das dores. Tudo é trauma, tudo é dor. Não. Nós vamos aprender aqui que existe um caminho para deixar essa bagagem para trás e aprender a viver abençoado na presença de Deus. Nós não podemos deixar que a dor seja a nossa identidade. Não podemos deixar que a dor venha governar a nossa identidade, nossas decisões e a nossa relação com Deus. Já viu aquele hino assim, ó? Tá doendo, mas também tá ensinando, então. Como é que é? Me ajuda aí, gente. Tá sofrendo. Ó. Aleluia. Aleluia. E tem hora que você canta esse hino chorando, gemendo, mas crendo e acreditando no Deus que você serve. O acontecimento pode terminar, mas a marca pode continuar. É isso, é a interpretação do acontecimento. Nós falamos aqui sobre isso nas nossos seminários, mas eu venho reforçar aqui hoje:
o acontecimento pode terminar, mas as marcas podem continuar. Uma coisa é aquilo que aconteceu, outra coisa é aquilo que o acontecimento produziu em nós. E aí nós vamos aprender. Imagina alguém que sofreu uma rejeição. O acontecimento foi: eu fui rejeitado. Natural. O acontecido foi real. Mas qual que é a interpretação que nós damos ao acontecimento eu fui rejeitado? A interpretação interna que nasce em nós é a seguinte: eu não sou bom o suficiente. Isso gera um trauma, isso gera uma interpretação errada, uma falsa verdade. E depois essa interpretação começa a produzir comportamentos. Você consegue compreender? O real foi: você foi rejeitado. Como que você interpretou isso? Eu não sou o bom o suficiente. Porque se alguém me rejeitou, eu entendo que eu não sou o bom o suficiente. E depois que você interpreta isso, essa interpretação começa a produzir um comportamento em você. A pessoa passa a buscar aprovação. Tem medo de dizer não, tem medo de decepcionar, tem medo de ser abandonada, aceita as coisas que não deveria aceitar, tenta agradar a todo mundo e sem perceber passa a viver para provar o seu valor, simplesmente por causa de um acontecimento, de um fato. Perceba, a rejeição aconteceu, certo? Uma vez. Mas começou a acontecer muitas vezes dentro daquela pessoa. Isso é bagagem. Isso é bagagem. Só foi uma vez. Mas aí todas as vezes que você lembra do fato ocorrido, você vive novamente aquilo que aconteceu. Aí você passa a carregar então agora uma bagagem. Separar ou superar não é simplesmente conseguir falar sobre o acontecimento sem chorar. Às vezes a pessoa consegue falar sobre o passado, mas continua vivendo de acordo com ele. Você não pode lembrar sem continuar sendo governado por aquilo. Quando você lembra, você entra novamente no mesmo sentimento. A memória pode permanecer, mas o domínio precisa terminar. Não é a rejeição que você viveu que vai dominar e controlar a sua vida após. Você precisa colocar um ponto final no acontecimento. O que cada bagagem produz na prática? Qual que é o tema que nós estamos falando? Solte essa. Solte essa. Você já viu naqueles aeroportos, em rodoviárias? Vocês são ricos, né? Quase não anda de ônibus, não vão em rodoviária. A maioria aqui não anda de ônibus. Mas em aeroportos. Tá vendo onde eu estou colocando vocês? Aeroportos. Já viu que tem gente que arrastam a mala? E me disseram, eu não sei quem inventou essa história, de que mala de mulher é 2 ou 3 vezes maior do que a mala de homem. O homem vai para uma viagem, ele vai com tênis no pé. Se não lembrar ele, nem meia ele acha que precisa levar para trocar. Tá bom demais a meia que está no pé. Vai ficar 10 dias, não, mas eu não vou nem tirar. Está fazendo frio, não vai nem suar. Mas a mulher é uma mala para levar 4, 5, 6 ou 10 pares de sapato. Uma roupa para cada dia. E ainda se encontrar um lugar de uma roupinha bonita, ainda compra mais uma na viagem. E a mala vai enchendo. E se passar e for um lugar histórico, se olhar algumas coisas bonitas, quer levar um presente para a mãe, para a irmã, para a tia, para o sobrinho, para o neto,
para o bisneto, para o tataraneto, para a amiga, para a vizinha, e vai enchendo a mala de presente. Nossa, que caneca bonita, eu nunca vi. Mais uma caneca para a mala. Você está compreendendo que nós é nós que estamos colocando peso na nossa bagagem? E o que a bagagem produz na prática? Rejeição pode produzir a necessidade de aprovação. Alguém rejeitado pode a viver tentando provar que merece ser amado. Alguém te rejeitou e agora você cria um sentimento e vive tentando provar que você merece ser amado. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 6, diz que fomos aceitos no amado. Então a graça confronta uma mentira. Eu preciso que todos me aceitem para ter valor. E Deus responde: ei, em Cristo você já foi recebido pelo amado. Você não precisa passar a vida inteira tentando conseguir de uma pessoa aquilo que a identidade de Deus já colocou em você através de Cristo. Viver a vida toda atrás de uma aceitação, quando a palavra diz que nós já fomos aceitos por Ele. E Ele é suficiente. Quando nós olhamos para a ameaça, eu peguei alguns pontos principais aqui da vida, das bagagens que carregamos. Rejeição, ameaça. Ameaça pode produzir o quê? Medo. Quando nós somos ameaçados, nós ficamos temerosos. Quando alguém passa por uma experiência que produz sensação de perigo, pode começar a viver esperando que algo ruim aconteça novamente a qualquer momento. Você já viu quando você foi alvejado aí por alguém que queria atirar em você, você escuta o barulho do tiro, e aí você fica aqui na mente. Todas as vezes que alguém solta um traque perto de você, você pula e diz: de novo. Criou um trauma. Você fica esperando, porque você foi ameaçado. Agora tudo que acontece perto de você, você fica esperando, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. A pessoa tenta controlar tudo, planeja tudo, sofre. A pessoa começa a sofrer por coisas que ainda nem aconteceram. Começa a sofrer por coisas que nem aconteceram. Meu Deus do céu. Quando alguma coisa vem naquele rumo, daquela ameaça que a pessoa viveu, a pessoa começa já a entrar em desespero, começa a suar as mãos, começa a ter um surto. E aí o comportamento é controlar tudo, organizar para não ter nenhum tipo de acontecimento que me surpreenda. Mas Davi, ele trata isso diferente. O Salmo 56, no verso 3, o salmista diz assim: em me vindo o temor aqui é medo, hei de confiar em ti. Em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Davi não disse que nunca mais sentiria medo. Ele disse que saberia para onde levar o medo quando ele viesse. Você consegue compreender isso? Deus não está pedindo para você nunca mais ter medo, porque o salmista está dizendo: quando o medo vem sobre mim, em ti eu confio. Quando o medo vem sobre mim, Davi diz assim: agora eu posso até passar pelo medo, mas agora eu sei para onde levar o medo. A fé é saber onde colocar o medo. O medo vem, Jesus, é o Senhor, é contigo, é contigo. O abandono pode produzir um apego e controle. Quem foi abandonado, e eu sei que eu estou falando para muitas pessoas aqui hoje, quem foi abandonado pode começar a pensar: se eu não controlar, eu vou perder. E começa a controlar relacionamentos,
Começa a controlar filhos, situações, porque no fundo existe um pavor de ser deixado novamente. É o abandono, ele causa isso. Mas a Bíblia nos traz uma resposta em Hebreus 13:5. Declara o seguinte: não te deixarei, nem te desampararei. O mundo, as pessoas podem até nos abandonar, mas a palavra de Deus está dizendo a sua promessa: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Talvez pessoas tenham abandonado você, isso é real. Talvez você tenha sido abandonado por pessoas, mas Deus não abandona os seus escolhidos. Quando a sua segurança está em Deus, você não precisa controlar pessoas para sentir-se seguro, porque você confia no Senhor, porque Ele diz para você: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Pode descansar, você não será abandonado. A traição e a culpa e a vergonha, o que isso causa? A traição pode produzir uma desconfiança. Quem nunca foi traído? Porque às vezes nós achamos que traição é apenas de marido para mulher, mulher para marido. Não, existem várias formas de traição. Várias formas que você se sente traído. Traído a sua confiança. Porque alguém confiou, foi ferido e decidiu: nunca mais vou confiar em ninguém. Não é assim que acontece? Quantas mulheres hoje, quantos homens hoje não conseguem mais se firmar no relacionamento? Não é que não tenham relacionamento, eles até têm, eles só não conseguem firmar-se no relacionamento porque não confia mais em ninguém. E aí começa a dizer: todo mundo é do mesmo jeito, o homem é do mesmo jeito. Aí o homem diz: mulher é a mesma coisa. Aí diz assim: o homem é mentiroso, a mulher não presta. E aí começa uma acusação. Por quê? Traição. Foi traído. Isso causou um sentimento: nunca mais vou confiar em ninguém. A pessoa constrói paredes para se proteger, mas a mesma parede que impede alguém de nos ferir, essa parede também impede o amor de nos alcançar. Aí Jesus, nós vamos olhar a história de Jesus. Jesus foi traído, sim. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi negado, sim, por Pedro. Mas Jesus deixou a traição fechar o seu coração para o amor? Jesus deixou de amar Pedro porque negou? Jesus deixou de amar Judas porque o traiu? Jesus deixou de ir na cruz, pagar o preço por amor, para me salvar porque alguém o traiu? Não. Nós precisamos aprender de Jesus. A culpa pode produzir uma condenação, porque a culpa em nós, você já viu que tem pessoas que têm sentimento de culpa em tudo? Ele tem um sentimento tão de culpa que ele faz alguma coisa certa e sente culpado porque fez certo. A culpa vai dizer: eu fiz algo errado. Mas aí vem a condenação logo em seguida. E a condenação não diz: eu fiz algo errado. A condenação diz: eu sou o erro. A culpa vai dizer: fiz algo errado. A condenação vai dizer: eu sou o erro. A culpa pode conduzir ao arrependimento, mas a condenação tenta afastar a pessoa de Deus. Por isso, Paulo vem lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, e traz a maior declaração da história, que nós precisamos vivê-la diariamente. Porque Romanos 8:1 vai declarar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa olhar para você e dizer assim: eu sou o erro. Não, você pode olhar e dizer: eu fiz algo errado, mas alguém foi à cruz e pagou um alto preço e derramou sobre aquela cruz o teu sangue e perdoou os meus pecados. Então já não há mais condenação. Não tem culpa, não tem
condenação. Se Cristo perdoou, preste atenção nisso aqui. Se Cristo perdoou aquilo que você verdadeiramente arrependeu, se Cristo perdoou aquilo que verdadeiramente você se arrependeu, quem deu a você a autoridade para continuar se sentindo condenado? Ou você está querendo dizer, com a sua autocapacidade, não dá conta de livrar de uma culpa, não dá conta de livrar do medo, não dá conta de livrar de um sentimento de traição. Agora, mas na hora de olhar para Cristo, quer ser grande demais para dizer assim: olha, o que Cristo fez por mim não foi suficiente. Isso não apaga os meus pecados. Quem te deu autorização ou autoridade para medir o tamanho do sacrifício de Cristo? Ele está dizendo para você: você foi perdoado, você não deve mais condenação, e você não pode questionar isso. É só receber e ir embora dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vergonha pode produzir esconderijo. Em Gênesis 3, isso aqui é poderoso. Gênesis 3, depois que Adão desobedeceu, Adão e Eva, o que eles sentiram? Vergonha. E a vergonha fez o que com Adão e Eva? Fez com que eles se escondessem. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia e conversava com Adão. E no dia que eles desobedeceram e pecaram, eles sentiram vergonha. A vergonha fez algo dentro deles. Eles sentiram vergonha e se esconderam. Porque quando as pessoas se sentem indignas ou erram, elas tendem a se afastar, a se esconder. Mas o que Deus continua fazendo? O que Deus fez com Adão? Deus chegou no jardim do Éden e olhou para o jardim e disse: Adão, sai de trás da moita, porque eu vim para acertar as contas com você, porque agora você vai pagar o preço, porque eu falei para você não fazer, foi bem avisado, mas você é teimoso, cabeça dura, e agora o negócio é o seguinte: vai ter um alto preço. Não. O que Deus chegou lá dizendo? Adão, onde tu estás? Adão, onde estás? E ele fez essa pergunta para chamar você para fora do esconderijo. Deus não queria Adão escondido, Deus queria a presença de Adão. E Deus faz isso hoje e pergunta para mim e para você: onde estás? Porque Ele quer nos chamar para fora do nosso esconderijo. Porque às vezes nós estamos escondendo atrás de uma dessas bagagens. Mas você pode trazer sua verdade para Deus, porque Ele não se assusta com aquilo que você revela. Você não vai surpreender Deus com o seu pecado. Você não vai surpreender Deus com o seu sentimento. Ah, Senhor, eu tenho até vergonha de dizer o que eu estou sentindo. Deus não será surpreendido com aquilo que você trouxer diante dEle. Ele sabe todas as coisas. Ele está esperando a oportunidade para você sair do teu esconderijo, para que Ele possa tratar as suas feridas, para que Ele possa aliviar a sua bagagem e o peso que você está carregando. O fracasso é algo terrível. E o fracasso pode produzir uma identidade de derrotado. Pedro fracassou. Ele prometeu que jamais negaria Jesus e negou 3 vezes. Imagina a bagagem de Pedro agora. Imagina o encontro de Pedro com Jesus. Pedro estava esperando o dedo. Ele não conhecia Jesus, estava esperando. Imagine a bagagem que Pedro carregou naquela noite: culpa, vergonha, sensação de que tudo tinha acabado. Ah, fiz o que não podia, perdi tudo, joguei tudo fora. Mas o que a Bíblia diz em João 21? Jesus procura Pedro à beira do mar. Jesus não ignorou o fracasso, mas restaurou
Pedro perguntando: tu me amas? O que isso nos traz? Que o seu fracasso pode ser um capítulo da tua história, mas não precisa ser o título da sua vida. O seu fracasso pode ser uma página da sua história, mas não precisa ser o título da sua história. Pedro caiu? Sim. Mas Pedro não terminou caído. Não transforme o seu pior momento na sua identidade. Porque as pessoas tendem a isso. Pegar o seu pior e fazer do seu pior a sua história. Eu sou assim mesmo. Tudo dá errado para mim. Eu nasci para sofrer. Toda a família tem um para sofrer. Aqui parece que sou eu. Quantos buscam a identidade para si diante de um fracasso, diante de uma derrota, diante de um problema? Porque cair não significa que o cair é a nossa identidade. A nossa identidade precisa ser formada naquilo que Cristo fez por nós. Qual que é a resposta então de Cristo para todas essas bagagens? Vinde a mim e lança sobre ele o seu fardo. Jesus em Mateus 11:28, está comigo aqui? Jesus em Mateus 11:28, Jesus, ele não nos deu um método moralista ou uma fórmula rápida. O que é que diz em Mateus 11:28? Vinde a mim, vinde a mim, eu vos. Jesus não criou um método, moralista, dizendo: olha, dê 3 pulos para frente, 3 de lado, 3 para frente, 3 para trás, que você será aliviado. Não. Jesus não criou uma forma rápida de mágica, dizendo: olha, estala os dedos assim e diga: olha, que você vai ser aliviado. Jesus, ele fez um convite. E o convite de Jesus foi: venham a mim. Não é método, não é fórmula, é convite. Venham a mim. Se você carrega uma bagagem, venha a mim. Se o seu fardo está pesado, venha a mim. A resposta para a nossa bagagem não é uma técnica, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E Jesus não promete explicações para todas as nossas dores, mas Ele promete alívio e a sua presença em meio daquilo que não compreendemos. O texto que lemos de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo escreve: lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Qual que é a palavra aqui? Você já parou para olhar a palavra que tem ênfase no texto? Lançando. Lançando. Preste atenção nisso aqui, olha aqui para mim. Jesus não espera de mim, e o que Pedro está dizendo não é para você guardar. A palavra não é guarde, a palavra não é esconde, a palavra não é administre isso aí sozinho, a palavra não é transferir o peso para aquilo que você acha que você é forte naquele ponto. Não, o texto é lançando. Lançando. Não é guarde, é lance. Não é esconda, é lance. Não é segure, é lance. Lance. Lance sobre ele. E sabe por que às vezes nós não soltamos a nossa bagagem? Por que nós não lançamos ela? Porque ela
Você não solta a bagagem, precisa soltar, porque ela foi insignificante. Você precisa soltar essa bagagem, porque o Cristo que nos convida a vinde a mim é maior do que a sua bagagem. E nós estamos aqui já caminhando para o encerramento dessa palavra. Mas eu preciso falar o que a graça faz. A graça não apaga a história, ela muda o final da história. Isso aqui é extraordinário. Mas você está comigo aqui? A graça não muda o que aconteceu ontem. Eu queria amanhecer amanhã, pastor Tiago, e nem lembrar do que aconteceu hoje. Não, a graça não apaga o ontem. A graça não muda o que aconteceu ontem, mas muda o poder daquilo que exerce domínio sobre você. E aí nós vamos entrar aqui em Gênesis no capítulo 50, no verso 20. José foi vendido por quem? Pelos seus próprios irmãos. É uma dor, não é? Traído pelos próprios irmãos. Inveja, discórdia. José, ele sentiu-se traído pelos seus irmãos. Foi vendido pelos próprios irmãos. A dor e a injustiça foram reais. Não é uma história, não, é real. Mas o que a Bíblia diz em Gênesis 50, 20? Depois dos acontecimentos, depois que José foi elevado ao cargo de governador, e que veio a fome na terra dos parentes de José, aí o texto vem aqui e diz, que José diz para os seus irmãos: vocês na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou bem. A graça não apaga a história, mas ela muda o final da história. Alguém pode levantar contra a tua vida para te destruir, mas isso vai terminar em bênçãos para a tua vida. Deus não deixou que a injustiça tivesse a última palavra na vida de José. E talvez você não consiga mudar o capítulo anterior da sua vida. Você não pode voltar atrás e mudar aquilo que você fez, mas Deus ainda está escrevendo a minha e a sua história. E Ele tem na mão o poder e a autoridade de mudar tudo aquilo que Ele quiser para o final da tua história. E aí eu preciso dizer para você: soltar a bagagem não significa dizer que nada aconteceu. Significa dizer: aconteceu, mas não vai governar mais a minha vida. Soltar não significa dizer: não doeu. Doeu sim, mas nós temos que trazer o significado: doeu, mas eu não vou permitir que essa dor determine quem eu sou. Eu não vou ser amarga por causa de uma dor. Soltar não é esquecer magicamente, é não viver mais como escravo daquilo que você lembra. Soltar não significa ou não ter a obrigação de convivência com quem é destrutivo. Perdão não anula a sabedoria nem os limites. Soltar significa: eu não vou mais deixar esse peso ocupar o lugar que pertence a Deus dentro de mim. O que diz Mateus 11, 28? Jesus está diante de nós, e Ele não pergunta para mim hoje, para você: quem conseguiu resolver tudo? Isso, o texto diz isso: vinde a mim quem conseguiu resolver
todos os seus problemas. Eu quero os perfeitos. Não. Diante de tudo ele diz: vinde a mim. Se você pensa, eu não aguento mais, Jesus vai dizer: vinde a mim. Se você pensa, eu não tenho, ou eu tenho vergonha do meu passado, eu sou uma pessoa que tem vergonha do que eu fui, Jesus está dizendo: vinde a mim. Você às vezes tem pensado e tem permeado o seu coração, eu fui rejeitado. Jesus está dizendo: vinde a mim. Às vezes o seu problema é: eu fui traído. Será que ninguém consegue enxergar isso? Jesus está dizendo: vinde a mim. Às vezes você está dizendo: mas você não sabe, eu tenho medo, eu sou apavorado. Jesus está dizendo: vinde a mim. Não, pastor, mas eu fracassei. Jesus está dizendo: vinde a mim. Pastor, eu estou exausto, não consigo mais. Jesus está dizendo: vinde a mim. A resposta de Jesus para a sua exaustão. Jesus não está dizendo para você hoje: tente mais duro, tente com mais força. Ele está dizendo: venha, venha, lance a sua bagagem sobre mim. Troque o teu fardo pesado. Eu tenho um leve para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite, se você puder. Eu não sei que tipo de bagagem você entrou carregando aqui hoje. Mas eu gostaria de convidar você para um momento se você tem confiança no ambiente em que você está, se o que você ouviu até agora faz sentido para você, eu gostaria de pedir você para fechar os teus olhos. Não se movimente agora, não deixe ninguém tirar a tua atenção. E reflita comigo por um instante, de olhos fechados. Qual é a bagagem invisível que você identificou hoje? Pense no peso que ninguém vê, que só você sente. Qual é a lembrança que ainda dói? Qual é a palavra que disseram e você transformou isso em sua identidade? Qual é a culpa que você carrega em silêncio? Você foi forte por tempo demais. Tentou resolver tudo sozinho por tempo demais. Hoje você não precisa aprender a carregar melhor. Hoje você pode aprender a carregar menos. Hoje você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua bagagem. Hoje, Jesus está te chamando. Venha a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: venha, porque o meu fardo é suave, é leve. Você não precisa mais carregar esta bagagem que não é sua, esse peso que não é seu.
E eu quero nesta noite, na autoridade da palavra e do nome de Jesus, eu declaro pela palavra de Deus que a sua história não terminou no lugar onde você foi ferido. Eu declaro em nome de Jesus e no poder da palavra que a rejeição não será o sentimento que vai dominar o seu coração. O abandono, a culpa, a vergonha, o fracasso, a traição, o medo não terão a última palavra. Eu declaro sobre a tua vida, pelo poder da palavra, que Cristo terá a última palavra sobre a tua vida. Eu estou declarando sobre a sua vida, pelo poder da palavra. Solte esta bagagem. Lança sobre ele. Porque a sua esperança tem um nome. A sua bagagem pode ter uma história, mas a sua esperança também tem. A nossa esperança não é a nossa força de vontade ou o nosso pensamento positivo, não. Eu não estou aqui pregando uma palavra de autoajuda, de sentimento, de pensamento positivo. Eu estou aqui pregando e declarando Jesus Cristo Todo-Poderoso. E pelo poder da palavra, a nossa esperança tem nome. O nome da nossa esperança é Jesus Cristo. Ainda com seus olhos fechados, essa esperança que tem nome, que é Jesus, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua rejeição, Ele conhece o que é dor, o que é rejeição. Ele conhece a cruz, mas Ele venceu. Ele foi rejeitado, ele sentiu humilhação, sentiu dores, foi à cruz, mas ele venceu. E porque ele venceu, você não precisa carregar o amanhã com as forças de hoje. Porque ele venceu, o que aconteceu faz parte da sua história, mas não é o Senhor da sua vida. Porque Jesus venceu, a ferida foi profunda em sua vida, mas Jesus venceu. E porque Jesus venceu essa ferida que foi profunda na sua vida, a palavra diz para você: a graça é infinitamente mais profunda do que qualquer ferida que você tenha sentido. E a palavra para a sua vida hoje: solte essa bagagem. Jesus está chamando você a descansar, diminuir o peso, para você ter paz nesta caminhada, para você ter paz na sua jornada. Que Ele tem para você hoje, a palavra que Ele tem para você, você não precisa continuar carregando aquilo que Jesus está chamando você para entregar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.